Pessoal, a aula de hoje é sobre radioatividade, certo? Nós vamos da página 50 até a 57. Então, os fenômenos nucleares têm um pequeno histórico, assim, certo? Em 1895, Röntgen, ele, ao realizar alguns experimentos com uma ampola de Crookes, a mesma lá que o Thomson usou para descobrir o elétron, certo? Ele descobriu uma nova espécie de radiação produzida pela descarga elétrica de um gás. E ele denominou essa nova descoberta de raio-x. Ali está a fotinho do Röntgen e a radiografia da mão de sua esposa, que ele publicou no seu primeiro artigo sobre os raios-x. Tá vendo ali? Depois veio Becquerel, um ano depois ali, né, dos estudos, e ele, interessado e curioso com os fenômenos da fluorescência, ele achava magnífico algo fluorescente, algo que brilhasse no escuro, e após vários experimentos ele percebeu, ao revelar uma chapa fotográfica, que compostos de urânio emitiam radiação continuamente, sim, continuavam irradiando após muito tempo, e mesmo sem expor a luz. Ali está o experimento que ele fez, ele colocou a chapa dentro da gaveta e não estava exposto à luz, e ela mostrou, mesmo assim, revelou-se, certo? A partir desse momento, ocorreu a descoberta da radioatividade, a partir do átomo de urânio. Porém, tá, os pais da radioatividade que começaram mesmo a estudar esse fenômeno foram o casal Marie Curie e Pierre Curie. A Marie era uma polonesa, tá, que gostava muito de estudar química, física e matemática, e ela que incentivava o marido dela a estudar. Ela foi uma das primeiras mulheres a frequentar uma universidade, ser professora da universidade. Então, ela era um fenômeno. Tanto é que ela ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, um em física e outro em química. O primeiro ela não pôde ganhar sozinha, porque uma mulher não poderia ir sozinha receber esse prêmio, ela teve que ir junto com Pierre, certo? E o segundo ela já recebeu sozinha, porque Pierre já tinha falecido. Ela foi uma mulher, para a época, assim, ó, que utilizava calça, que era extremamente proibido. Ela foi para a guerra, para a Primeira Guerra, levou o aparelho de raio-x dela, que era gigantesco, para bater raio-x dos doentes de guerra, certo? Por ironia do destino, como ela trabalhava com material radioativo, ela morreu de câncer, mas velhinha já. E ela era uma mulher revolucionária para a época. Ela não aceitava o que o padrão impunha para as mulheres, certo? Tanto é que existe um cartão, ó, de agradecimento ao pessoal de câncer, que faz tratamento de câncer, que tem um obrigado para Marie Curie, porque graças à descoberta dela que a gente tem a radioterapia, né? Que ajuda a matar o tumor, ir lá no tumor e explodir esse tumor, matar esse tumor. Então, em casos de câncer que está no estado inicial, esse tratamento é muito eficaz. E Marie Curie e Pierre Curie tiveram 2 filhas, a Irene e a Yves. A Irene continuou os estudos da mãe e também ganhou um prêmio Nobel junto com o seu marido, certo? Então, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, Marie Curie. Primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel em 2 áreas diferentes, 2 prêmios Nobel, um em física e um em química, Marie Curie, certo? Ela, depois de o marido falecer, ela continuou os estudos. Então, existe o elemento cúrio na tabela periódica em homenagem a ela, o elemento polônio, que ela homenageou a cidade natal, o país da Polônia, que foi o país onde ela nasceu, apesar de ela, quando ela casou com Pierre, ela foi morar na França, mas ela homenageou o seu país. Então, Cúrio em homenagem a Marie Curie, Polônia em homenagem à cidade Polônia, são ambos elementos radioativos, e depois os dois juntos descobriram vários outros elementos e criaram o termo radioatividade, estudando o elemento rádio, claro. Emissões radioativas são 3: alfa, beta e gama. A alfa parece o núcleo do átomo de hélio. Por que o núcleo? Porque ele é formado por 2 prótons. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, como o núcleo do hélio. A massa dele, como é 2 prótons mais 2 nêutrons, e a massa é P mais N, então 2 mais 2, 4. Como tem 2 prótons, é carga positiva. Poder de penetração pequeno. Como eu represento ela? Assim. Ok? Ou assim, sem elétrons, né? Ou hélio sem elétrons.
A beta é um elétron, por isso que ela é representada por uma carga negativa. Lembra que o elétron tem massa desprezível, por isso que a massa de uma partícula beta é desprezível. Poder de penetração pequeno. Médio, intermediário. Representado assim. O mais comum é essa primeira aqui. E a gama, que é só energia, não tem massa, não tem carga elétrica, mas tem um grande poder de penetração. E é representado assim. Na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, a principal radiação foi a gama. Por isso que matou o número de pessoas, na hora que caiu, já matou um número de pessoas exorbitante. 40 mil em Hiroshima e 20 mil em Nagasaki. Na hora que caiu. Fora as pessoas que tiveram câncer e entre outras e que morreram nas semanas seguintes. Emissão radioativa alfa, ela é positiva, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ó. Então, assim, ó, tem uma partícula tal. Ela emitiu, ela jogou fora uma radiação alfa, ela vai diminuir 4 na sua massa e 2 no número atômico, ó. Vai perder 4 de massa e 2 no número atômico. Exemplo, o urânio emitiu, é a setinha, uma partícula alfa. Quanto que tem aqui em cima na alfa? Sempre 4, embaixo 2. Opa, se tinha 238 e perdeu 4, ficou com 234. Se tinha 92 e perdeu 2, ficou com 90. Então, ela joga fora uma partícula alfa. Ela diminui a sua massa e seu número atômico. A partícula beta, uma partícula negativa, formada por um elétron. Então, ela vai aumentar o número atômico. Como isso? Ó, tinha 14 de massa. A beta não perdeu nada de massa, continuou com 14. Tinha 6, tá? Jogou fora um elétron. Opa, então, quer dizer que teve um próton a mais. Aumenta 1 de número de massa. Nós vamos fazer vários exercícios para fixar bem essa parte, tá? Gama. É só energia, ó. Não tem carga, é só energia. Não é corpuscular, não tem matéria. Vamos para a próxima. Emissão radioativa. Então, a penetração, ó. Alfa, baixo poder. A beta já passa uma folha de papel. E a gama já passa uma lâmina de papel ou uma lâmina de chumbo, depende de quantos centímetros ela já consegue ultrapassar. Por isso, quando a gente está num lugar exposto, só a roupa, depende da tua emissão, não vai impedir que ela não vai te proteger, né? Depende da emissão, ela passa pela roupa facilmente. Lembrando que a beta é negativa, então ela vai ser atraída pelas cargas positivas. A alfa é positiva, vai atrair quem tem carga negativa. E a gama passa direto porque ela não tem carga, não é influenciada por nenhuma carga positiva nem negativa. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o material ele perca metade da sua radioatividade. Exemplo, ó, eu tenho 100% de material. Qual é o tempo para que eu tenha 50? Então, de 100 para 50 é metade. Qual é o tempo? Nesse caso aqui, é 12 segundos. Então, o tempo para que o material se desintegre, metade dele é de 12 segundos. Cada material tem um tempo diferente. Ó, o urânio, 7,1 vezes 10 na 8 anos, muito tempo. Olha o astato, 10 na menos 4 segundos, é muito rápido. O polônio, 0,52 segundos. Então, cada material vai ter um tempo de meia-vida diferente, podendo ser alto ou baixo. Depende do material radioativo. A aplicação da radioatividade, ela é importante? Sim. Na medicina, como eu falei, na radioterapia, certo? A radiação vai lá direto no tumor e mata o tumor, certo? Então, ela é muito eficaz, ok? Datação de fósseis. Tudo que for animal, ser vivo, que tem carbono 14, eu posso datar. Ver a quantidade de carbono 14 que ainda existe nele e dizer quantos milhões de anos ele tem. E a energia nuclear, tá? É uma fonte que, se for aplicada de forma correta, ela gera muita energia num pequeno espaço, ok? Ela é limpa? Não. O símbolo de radioatividade, cada símbolo aqui refere-se a uma partícula, ó, alfa, beta e gama. Por isso que esse é o símbolo da radioatividade. Então, tem várias aplicações positivas? Tem. Então, como funciona uma usina nuclear? Eu tenho material radioativo aqui dentro, que ocorre a fissão com ele. Fissão, depois a gente vai ver que é um processo que gera muito calor, muita energia. Então,
essa fissão aqui gerando muito calor vai pegar com que a água que tem ali na usina, que essa água vem de mares, de lagos, de rios, vai aquecer, vai virar gás. O vapor de água aqui, ó, vai girar a turbina e vai transformar a energia térmica em energia elétrica para ir lá para chegar em casa. Essa água que foi aquecida aqui, ó, que não virou gás, ela vai passar por toda a tubulação e vai voltar para o mar. Só que ela vai voltar lá para o mar, para o rio, para o lago, não importa, em uma temperatura um pouquinho mais elevada. Então, ela pode matar os peixinhos ali, os animais que dependem dessa água para sobreviver, porque talvez eles não consigam sobreviver a uma temperatura um pouquinho mais elevada. Certo? Por que que dizem que ela é limpa? Não é que ela é limpa, que o material radioativo aqui é pouquíssimo. O produto radioativo aqui que eu produzo lá no final de lixo atômico é muito pouco, tá? Então, o que que eu faço com esse lixo? Guardo em tonéis, tá? Porque não tem ainda utilização. E o que que gera energia? O vapor da água, que foi aquecida após ocorrer a fissão. Como funciona a fissão? A fissão, eu tenho um nêutron que se choca com um átomo muito grande. E esse átomo muito grande, ele vai se quebrar em dois menores. Tá aqui, ó. Esses dois átomos menores também vão se chocar com nêutrons, que vão formar átomos menores. E isso acontece numa escala, ó. 3 aqui. Então, de 1 veio para 2, de 2 para 3. Então, cada vez que eu gero esse novo nêutron aqui, esse novo nêutron aqui vai se chocar com um novo átomo de urânio e vai ocorrer a fissão, vai se quebrar. Quando eu quebro aqui, olha, eu formo mais 3 nêutrons aqui, 3 nêutrons aqui, 3 nêutrons aqui que vão se chocar com um novo átomo de urânio. Isso acontece uma reação que a gente chama reação em cadeia. Foi a fissão nuclear, tá? Foi a reação nuclear que aconteceu na bomba atômica, foi a fissão. E é um calor que não dá de medir, uma temperatura altíssima, que as pessoas que estavam a 200, 300 metros da onde caiu a bomba atômica, não tiveram tempo para pensar no que estava acontecendo. Morreram se desfazendo totalmente. Então, a fusão, aqui eu coloquei, desenhei os dois do Dragon Ball Z, que eles estão se juntando e formam um mais forte. A fusão é isso mesmo. São dois átomos menores que se juntam e formam um átomo maior, com um núcleo maior, e libera muita energia. Mais energia do que a fissão nuclear, que são as bombas de hidrogênio. Talvez alguém já tenha ouvido falar. Hoje em dia, quem tem poder nuclear se vangloriza disso. É muito mais poderoso ter uma bomba de fusão do que uma bomba de fissão. Poder nuclear, o poder energético muito maior. Se as bombas de Hiroshima e Nagasaki fossem bombas de fusão, o poder devastador delas mataria muito mais pessoas do que uma bomba de fissão. Acidentes radioativos, tá? No Brasil, bem famoso, que é o Césio em Goiânia, que foi um material radioativo que estava dentro de um aparelho de radioterapia, foi deixado num prédio abandonado. 2 moradores de rua pegaram esse material, viram um material que brilhava, foi bem bonito, e levaram para o ferro velho. O cara do ferro velho comprou. E um caso mais, conhecido, ele levou para casa, mostrou para a filha, colocou embaixo da cama da filha, apagou a luz e ficaram vendo aquela luz brilhosa, bonita. A menina, que é a Lady das Neves, morreu de câncer. Mais 2 pessoas morreram naquela semana. Fora as outras pessoas que foram contaminadas, que tiveram câncer ou algum outro problema relacionado ao césio. Chernobyl, também na década de 80, uma usina nuclear. Eles quiseram fazer um teste, formar muita energia em um curto período de tempo. A usina não aguentou, explodiu, eliminando material radioativo. E essa fumaça radioativa, essa nuvem radioativa, foi até para outros países, não só na Ucrânia. A cidade de Chernobyl é uma cidade fantasma, ninguém mais pode morar. Daqui a 300 anos ainda vai estar inabitável, porque a usina ainda libera material radioativo e eles não têm esse controle de como evitar, de como parar essa radiação, certo? O mais atual foi em 2011, na cidade de Fukushima, no Japão,
onde a ilha de Fukushima contém uma usina nuclear. Aconteceu um maremoto e um terremoto nessa região, desestabilizou a usina e ela liberou material radioativo. Essa região ainda contém matéria radioativa, nuvem radioativa. Então, os moradores eles foram retirados dessa região, mas essa eliminação já foi sanada, segundo a empresa, né? Mas quando vai lá e mede com o aparelho a radiação, ainda dá um número bem elevado. Vou fazer alguns exercícios. Vamos pegar a apostila na página 57 e fazer as atividades. Então, associar as colunas com o cientista. Lembra que eu falei que a Marie Curie descobriu o polônio e o rádio e deu origem ao nome do polônio de polônio, em homenagem ao seu país natal, Polônia. Então, D foi a Marie Curie. Partículas alfa e beta foi o experimento de Rutherford. Lembra que ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa? Ok. Quem descobriu a radioatividade, que foi com aquelas placas, as chapas metálicas, foi Becquerel. E por último, a filha de Marie Curie, a Irene Julie Curie, que após o falecimento da sua mãe continuou estudando e descobriu os elementos artificiais, que são aqueles produzidos em laboratório. Marie Curie, letra D. Diferencie as partículas alfa da beta. Alfa positiva, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Beta negativa, formada por 1 elétron. O que é um radioisótopo? É um elemento que tem um núcleo instável. Então, ele tem um núcleo instável e emite, faltou S, né? Instável. E ele emite radiação. Ok? Próximo. A emissão de radiação gama por determinado isótopo radioativo origina um novo elemento químico? Não, porque a gama é só energia, ó. Ela é 0 de massa e 0 do número atômico, ó. 0 e 0. Um radioisótopo emite uma partícula alfa. Alfa é 4 e 2. Então, o valor do número de massa vai ser diminuído quanto? 4. Sempre diminuído 4 unidades. A massa. O número atômico seria 2. Complete as equações nucleares apresentadas a seguir. Tem uma reação. Sempre na setinha você para o lado esquerdo do lado direito. E embaixo, antes da seta, tem 92. Então, aqui depois da seta também tem que ter 92. 92 mais 0, 92. Aqui embaixo, 92. Então, tem o césio, 58. O Z eu não sei quanto é, mas 3 vezes 0 aqui, 3 vezes 0 é 0. Tem que ter 92. Então, o Z tem que ser que número para dar 92? Para eu separar aqui, ó. Z tem que ser quanto? Vai lá na tabela periódica, desculpa, na calculadora. 92 eu tenho que ter. Eu já tenho 58. Então, o Z tem que ser quanto? 34. É o que falta para chegar a 92. Em cima, a mesma coisa, ó. Aqui em cima, se eu juntar os dois, eu tenho 237. Aqui eu tenho 3 vezes 1, que é 3. Tenho 3 com 84, eu tenho 87. Para chegar a 237, faltam 150. Então, o A é 150 e o Z é 34. Vamos fazer a letra P. Vou separar a setinha do lado esquerdo e do lado direito. Embaixo aqui eu tenho 95 e Z. Aqui eu tenho x vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0, e 115. 115 mais 0 é 115. Então, antes da seta eu tenho que ter 115. Tenho 95. Para 115 faltam, e aí? 20. Então, o Z é 20. Z é igual a 20. Agora, tem que achar lá em cima o x. 243 mais 48. Vamos fazer lá, né? 243 mais 48. 291. 288. Para 291 faltam 3. Que número vezes 1 dá 3? 3
vezes 1, 3. 3 mais 288 vai dar o 291 que tem que dar. Então, o x tem que ser igual a 3. Difícil? Vamos fazer mais um. Separar o lado esquerdo do lado direito. Separei. Aqui eu tenho z e 20. Aqui eu tenho 3 vezes 0, que dá 0, mais 118. 118 com 0, 118. Aqui tem 20. Antes da seta tem 20. Então, o z tem que ser quanto para dar 118? Ai, já tem 20 para 118. E aí? 20 para 118. Então, faz 118 menos 20. 98 tem que ser. Porque o 98 mais o 20 vai dar o 118 que está aqui desse lado. Agora, aqui em cima, vamos somar os dois aqui. 249 menos 48. Menos não, mais, estão do mesmo lado, né? 249 mais 48. 297. 297. 3 vezes 1 é 3. Então, aqui eu tenho 3. Para 297, faltou quanto? 294. Então, o Z é 98 e o A é 294. Certo? Vamos confirmar ali, certinho. Agora, a última, não menos importante, vamos pegar uma outra cor de caneta, separar o lado esquerdo do lado direito, 245. Ok. E embaixo tem 94. 62, 3 vezes 0 dá 0. Então, 62 para 94, falta 32. Z é 32. Em cima tem que dar 245. Certo? Aqui tem 3 vezes 1, 3 mais 86. Então, aqui tem 89. Para 245, faltam quanto? Então, vamos ver. Então, eu tenho 86 mais 3, que dá 89. Para chegar a 245, falta 156. Então, A é 156. Depois eu vou passar a tarefa para vocês fazerem, hein? Façam, porque esse conteúdo aqui é dificinho. Vamos falar um pouquinho sobre o isótopo iodo 125. Pacientes que sofrem de câncer de próstata terão em breve acesso facilitado a uma terapia que proporciona um índice de cura de até 88%. O tratamento utiliza cápsulas ou sementes radioativas de iodo 125 implantadas por meio de agulhas especiais na próstata do paciente. O domínio da tecnologia de produção dessas sementes foi obtido por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IP. Considerando que o iodo 125 possui meia-vida de 60 dias, quer dizer que a cada 60 dias a massa dele se reduz à metade, e que as sementes radioativas implantadas contêm 5 miligramas. Passando meio ano são quantos dias? Meio ano são 6 meses. E cada mês tem 30 dias, 6 vezes 30, 180 dias. Então, passado mais ou menos 180 dias, qual é a massa em miligramas que vai restar? Então, eu começo com 5 miligramas. E cada vez que passar 60 dias, essa massa vai ser... 60 dias, essa massa vai ser reduzida. Primeiro, qual é a metade de 5? E aí, qual a metade de 5? Vamos lá? 2,5. Então, passados 60 dias, eu vou ter 2,5 miligramas. Só que ele quer que eu pare não em 60 dias, ele quer que eu pare em 180 dias. Então, eu vou passar mais 60 dias. 120 dias já. Metade de 2,5, 1,25 miligramas. Já fechou 180 dias? Não, eu tenho que reduzir mais uma vez. Agora fecharam os 60 dias. 60 mais 60 mais 60 dá os 180 que ele pediu lá para esperar. Então, metade de 1,25 vai ser quanto? 0,625 dias. Então, no final de 180 dias, eu vou ter 0,625 miligramas do comprimido. Letra E. Vamos fazer mais um. Uma das maiores catástrofes da história foi a invenção e o lançamento da bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O modelo abaixo apresentado foi a base para a construção da bomba atômica.
Vem um nêutron e se choca com um núcleo e quebra isso. Isso sempre vai representar, quando eu quebro um núcleo grande e pequeno, uma fissão. Ok? Em relação ao modelo, assinale. Representa fusão e fusão. Errado, que não é a fusão. É uma representação da fusão. Errado. Representa fusão e fissão. Não representa fusão, só representa fissão. Fissão é um núcleo grande se quebrar em dois menores e jogar energia fora. Letra D. O programa nuclear do Irã tem chamado a atenção internacional em função das possíveis aplicações militares decorrentes do enriquecimento de urânio. Na natureza, o urânio ocorre em duas formas isotópicas, o 235 e o 238, cujas abundâncias são 0,7 do 235 e 99,3 do 238. O 238 é radioativo com tempo de meia-vida de 4,5 vezes 10 a 9 anos. Muitos anos, né? Independente do tipo de aplicação desejada. Sobre o uso do urânio, considere a equação abaixo e assinale as alternativas corretas. Primeiro, vamos achar aqui o y e o x. Vou pegar uma outra cor de caneta. Antes da seta, eu tenho 236. 3 vezes 1 aqui, eu tenho 3. Mais 140. Então, o y tem que ser um número para dar o 236 daqui. Então, a gente vai lá e na calculadora e faz assim, ó. 236 menos 3 que já tem e menos 140 vai dar 93. O y aqui é 93. Opa, 93. Então, eu vou colocar aqui o KR em cima 93. Embaixo, 92 com 0 dá 92. Então, aqui eu tenho 92. 3 vezes 0 é 0 e aqui é 56. Para 92 faltam quanto? Então, a gente faz 92 menos o 56, que vai dar 36. O x é 36. Aqui embaixo é 36. Então, vamos lá ver. O urânio 238 possui 3 prótons a mais que o urânio 235? Vamos ver. O urânio 238, certo? Possui 3 prótons a mais do que o urânio 235. O número atômico do urânio é fixo. Lembra que não muda, que é o CPF do urânio? É falsa essa, porque o número de prótons é o número de baixo. Se os dois são urânios, os dois têm o mesmo número de prótons. Errada. 2. Os 3 nêutrons liberados podem iniciar um processo de reação em cadeia. Verdadeiro. Tá vendo que ele está liberando 3 nêutrons? E sempre que eu libero 3 nêutrons, pode ocorrer a fissão. Verdadeiro. Assinala a 2. O criptônio, que é o Kr, formado tem um número atômico igual a 36 e número de massa igual a 93. Ali está falando 96, então está errado. Risca ele que está errado. A equação acima representa a fissão. O átomo de urânio, que é um átomo grande, se reduziu em 2 átomos menores, dando origem a 3 nêutrons. Verdadeiro, isso que é a fissão. Devido ao tempo de meia-vida extremamente longo do urânio, não pode de forma alguma ser descartado no meio ambiente. E aí? Devido ao tempo de meia-vida extremamente longo, claro que não pode de forma alguma ser descartado no meio ambiente. Verdadeiro. Ele dura muito tempo, então ele vai ficar radioativo por muito tempo. Não posso jogar ele no meio ambiente. Corretas 2, 4 e 5. Letra D. Ok? Tarefa para vocês, próxima aula, a apostila página 61 e 64 e livro de atividades página 25 e 28. Façam, treinem, porque vai ter na metade de maio um trabalho valendo nota sobre radiação. Beijos, até a próxima aula.